Um grupo de irmãos ali em Chapadinha, no Maranhão, sob os cuidados do irmão Paulo. Se estão acompanhando, Deus vos abençoe. Nós vamos continuar, né? De manhã nós vimos o assunto do sétimo anjo. E hoje, agora à noite, nós teremos um outro assunto. Eu quero que todos compreendam, eu sei que os irmãos aqui compreendem bem, mas talvez você pode assistir e não conhecer essas verdades, e talvez possa você interpretar como um ataque, como uma zombaria, como algo contra o povo da mensagem, contra o irmão Brana. Nós não estamos contra o irmão Brana. Repito, nós não estamos contra o irmão Brana. Vocês creem nisso? Amém. Mas nós ficamos com a Bíblia. Falamos muito disso hoje de manhã. Há pontos de doutrina que nós estamos olhando e as Escrituras estão corrigindo para nós. É isso que estamos fazendo como igreja local. Se você pensa diferente, se você não quer parar para ouvir o assunto, sinta-se livre para assistir outro vídeo, para assistir outro culto. Mas se há em seu coração um desejo sincero de estar correto, de ver o que a Bíblia diz, então continue. E junto conosco, leia a Bíblia. Eu quero que você pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura. Vocês estão interpretando? Não, nós estamos lendo. Não precisa interpretar, é só ler. E a Bíblia responde. Mas primeiro eu preciso lembrar como é que criamos e como era ensinado no meio da denominação chamada a mensagem. Éramos ensinados que Eva teve um relacionamento. Eu tenho que cuidar as palavras, vocês vão me entender. Estamos num ambiente com crianças, não é? Um relacionamento extraconjugal com a serpente. Físico, não é? Aprendemos há muito tempo que a árvore da ciência do bem e do mal era a mulher, o seu corpo. Estou citando referências da mensagem A Semente da Serpente. Aprendemos que o diabo foi o desenhista da mulher. Isso está na mensagem A Semente da Serpente. Agora nós vamos ver o que a Bíblia diz. Se a Bíblia realmente diz que foi o diabo quem desenhou a mulher. Se a Bíblia realmente diz que foi um relacionamento extraconjugal, se a Bíblia, assim, desse relacionamento extraconjugal, o ensino é que dessa relação física nasceu Caim, e portanto Caim é filho da serpente. Então nós vamos olhar à luz da Bíblia esta doutrina, e assim estabelecer aquilo que nós estamos crendo. Eu sempre disse, fique com a palavra. Esse é o momento que nós temos escolhido ficar com a palavra. Gênesis 2, nós lemos o 3, 6, mas nós vamos fazer como de manhã, ler o texto praticamente na íntegra, a partir, o 1, melhor dizendo. Eu quero chamar a atenção, primeiro, o irmão Brana diz na mensagem Religião Híbrida. Se você não conhece a mensagem, eu conheço. Ele diz assim, um híbrido não pode se reproduzir. Ele é estéril. Tudo que mistura duas classes de semente se torna um híbrido, ele não pode reproduzir. Deus deu uma lei em Gênesis
E essa lei se repete em vários versículos, mas eu quero ler 24 e 25. Disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E o gado, conforme a sua espécie. Essa é uma lei de Deus. Desde o princípio, em todos os momentos que ele cria algum ser, ele diz: reproduza conforme a sua espécie. Eu posso pegar duas raças de gato e cruzá-los e misturá-los, nascendo assim uma terceira raça de gato. Uma raça não definida, talvez. Eu posso pegar duas raças de cachorro e misturar essas duas raças de cachorro e sair uma terceira raça. Por quê? Porque são da mesma espécie. Eu posso pegar um cavalo, um burro, né? um jumento e uma égua e misturá-los. Sai uma mula. Mas é uma mesma espécie. Está claro isso? É uma mesma espécie, mas sai uma raça diferente dentro da mesma espécie. Mas jamais será possível, e se o dia que eu ver isso, eu posso voltar atrás no que eu falei. Até hoje eu nunca vi a ciência, por mais avançada que esteja, pegar uma raça de cachorro, misturar com um gato e sair uma outra espécie. Ou pegar uma raça de cachorro, misturar com um gato e sair um cachorro. Ou sair um gato. Não mistura. Por que que não mistura? Porque é lei de Deus. Cada semente reproduz conforme a sua espécie. Houve um cientista, eu não lembro agora o nome, mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, que no século passado fez dezenas de experimentos com o gene humano, masculino. Vocês entendem, não é? Amém. E ele pegou isso e misturou com óvulos de vários animais, tentando obter uma outra espécie com características humanas. Todos os seus experimentos falharam. E ele chega à conclusão que não se pode misturar a genética humana com nenhum animal. Então dizer... Bom, vamos ao texto. Dizer que Deus permitiu que um animal... Fique com Gênesis aberto, porque capítulo 2 e 3 nós vamos passear bastante nele. O capítulo 3 diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente não era um homem. Ela não é uma cobra, não era uma cobra como é, de fato. Isso não era, porque senão não faria sentido a maldição de Deus. Mas ela não era um homem. Ela era um animal do campo. Dizer que um animal do campo se mistura com uma mulher e nasce um ser humano, geneticamente impossível, biblicamente impossível. E eu vou mostrar, espera aí, não se alvoroça não. Não estou com raiva de ninguém, não estamos fazendo isso com ira, é com amor à sua alma. Não se alvoroce, vamos ler. A criação do Jardim do Éden, capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor ainda não tinha feito, ou melhor, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra,
eu quero chamar bem a sua atenção. Nesse momento é a criação do homem, não da mulher. A mulher ainda não apareceu aqui. A criação da mulher vai aparecer apenas no versículo 18 em diante. Fique bem claro isso. Nós veremos coisas que você vai fazer muito sentido quando você olha na Escritura. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora eu quero que você preste bem atenção. A doutrina da mensagem diz: a árvore da ciência é o corpo da mulher. Vamos ver o que Deus diz sobre essa árvore. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. Essa palavra comida, o sentido dela é literal, alimento. E, ele fez brotar da terra toda árvore agradável e boa para a vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês entenderam isso? Ele fez brotar da terra todas as árvores, e aí ele destaca: e a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Brotou da terra. Ainda não tinha mulher aqui. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Ele vai falar dos rios, esse não é o assunto, nós vamos pular um pouquinho. O 16. Ainda... 15. E tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ainda não tinha criado a mulher. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo... Veja, o homem está sozinho. Dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Se a palavra comer aqui denota uma relação carnal, não faz sentido nenhum. Concorda? Porque aqui ele está falando de todas as árvores do jardim. Você pode comer livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. A mulher não existia ainda. Ele está sozinho com Adão. Se a árvore fosse a mulher, não faria sentido algum, ele nem sabia o que era mulher. Compreendem? E o sentido da palavra comer é literalmente comer, alimentar-se. Você vai ver quando, veja, é o mesmo escritor que está escrevendo, é Moisés. Está escrevendo Gênesis 2, ele escreve Gênesis 3 e depois escreve Gênesis 4. Quando ele vai se referir a uma relação carnal, ele vai usar outra palavra, ele vai usar a palavra conheceu. Conheceu é a palavra bíblica para essa relação carnal. Eu estou falando entre linhas assim por conta de audiência mista, né? Não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Continuemos lendo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Agora ele vai pensar em fazer a mulher. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave, trouxe a Adão, ave dos céus, trouxe a Adão para esse ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Ele pôs nome em tudo, né? Pôs os nomes em todo gado, as aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Quem está com a King James aí? Não achava... O que está? Adequada. Por quê? Porque ele não misturava com os animais. Ele poderia se misturar com a serpente fêmea, ou a serpente era só macho? Todos os animais foram criados macho e fêmea. Então havia serpente fêmea também. Sim ou não? Sim. Por que ele não misturou com a serpente fêmea? Porque não havia
adjuntora adequada. Não era compatível. As fêmeas que haviam já sido criadas não eram compatíveis. Porque é fácil falar da serpente macho. Era outra espécie. Mas Deus cria sempre macho e fêmea. Todos os animais Ele cria macho e fêmea. Para poder se multiplicar. Como é que se multiplicariam os animais antes do pecado? Se Deus deu a ordem antes do pecado para que cada um se multiplicasse? Pergunta sem resposta. Mas o animal fala? Aí, quer dizer, então você tem que dizer o que o texto não diz. Deus criou macho e fêmea e ordenou a todos eles: crescei e multiplicai. Aí você vai entender como que essa ordem já tinha sido dada na criação. A união carnal já havia sido dada como ordem, o casamento na criação. Não foi o pecado. O pecado foi a desobediência. O pecado foi não ouvir e não obedecer o que Deus mandou. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Preste atenção bem aqui, ó. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E agora olha o ensino do casamento, muito antes do pecado. Portanto, deixará o varão a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A união carnal já estava prevista muito antes da queda. Compreendem? Ou o texto não tem sentido nenhum, ou você vai ter que tirar esse versículo da Bíblia. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam cobertos com um véu de santidade. Eles não haviam negligenciado a palavra de Deus. Quando você negligencia a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é o sentimento de culpa, a vergonha. O véu de santidade cai. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Era dos animais do campo. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente. Olha só. Começa pela indagação. Você não pode comer de nenhuma árvore que está no jardim? Do que ele está falando? É de árvore ou é de pessoas? Ou ele está falando de outras pessoas que estão no jardim? Não, só tem Adão e Eva. Não, são árvores, gente. Por que na metade do texto é árvore literal e na metade é pessoa? Não faz sentido, né? Disse a serpente: do fruto das árvores do jardim, e disse a mulher à serpente: dos frutos das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. E a mensagem, a semente da serpente, pega pesado aqui, né? Aqui é a mulher. E aí, irmão Brando ainda tenta dizer que, de uma forma suave, para entrar profundamente num assunto, ele diz: eu não posso dizer de maneira clara, mas vocês entendem, o corpo da mulher está no meio do jardim. Gente, está lá, é só ler a mensagem, a semente da serpente. Entendedores entendem. Mas aqui ela está falando: olha, de todas as árvores aí que você está vendo, a gente pode comer, mas da árvore que está no meio, é literal, no meio do jardim. Dessa não, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, alguém disse para mim assim: eu não vou inocentar a serpente. Eu disse: ninguém está inocentando a serpente. Eu só estamos mostrando que a serpente induziu Eva ao pecado. Sim, foi usada por Satanás para induzir Eva ao pecado. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Se o irmão puder providenciar para mim. Agora é a escritura-chave, né?
E vendo a mulher que aquela árvore, de novo ela continua, é o mesmo escritor. Então não muda a terminologia. É o mesmo escritor dentro do mesmo assunto. Se ele falou de árvore no começo, ele continua falando de árvore agora, ok? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Algumas traduções que buscam mais uma literalidade do texto já têm traduzido assim: comeu e deu ao seu marido, que estava junto com ela, algo assim. Agora eu me perdi aqui a tradução. Mas todos os estudiosos bíblicos são unânimes ao ler o texto original e dizer, essa expressão era como Adão estava o tempo todo com ela. Não é que ela conheceu, teve essa relação com a serpente de manhã e depois com Adão à tarde. Não, a Bíblia não diz isso. O problema é quando nós dizemos coisa que a Bíblia não disse. Ela simplesmente diz que a árvore era desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, que comeu com ela. Comeram ali, no mesmo momento. Repare uma coisa, em momento algum você vai ver a serpente comendo do fruto. A Bíblia não diz que a serpente comeu do fruto. Se essa terminologia, comer do fruto, fosse esta relação, a Bíblia teria que dizer, a serpente também comeu. É verdade ou não é? Porque afinal, se a semente da serpente é uma relação de Eva com a serpente, então a serpente teria que estar descrito no texto, que ela também comeu do fruto, mas a serpente não comeu do fruto. Quem comeu foi Eva e Adão. É só ler como está escrito. É isso. Qual que é a tua tradução, irmã? Fala mais alto que aqui daí. Hã? King James, ela diz que era agradável ao paladar. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, nunca atraente aos olhos, é muito desejável para ela, por ser sagacidade, tomou o seu fruto, comeu. É isso aí. Basta uma leitura. E com o passar do tempo, as expressões vão se aprimorando, né? Você vai vendo, você volta nos textos originais e começa a pesquisar o sentido daquele texto, daquele contexto. Você vê, não tem lógica nenhuma. O próprio Irineu, que, segundo a mensagem, é o anjo de Esmirna, o próprio Irineu escreveu um ensaio, uma tese contra essa doutrina que começou a se propagar, chamado a semente da serpente. Isso não é uma coisa nova, não, isso é coisa antiga. Não é que uma coisa que nasceu agora, que foi restaurada, não, isso é antigo. Isso nasce lá do esoterismo judaico, junto com a doutrina da pirâmide. A pirâmide, você procure na Bíblia, mostre na Bíblia a pirâmide. Você não acha? Essa doutrina vem do esoterismo, as origens vão estar lá no Antigo Egito. Enoque construiu as pirâmides. As pirâmides foram construídas quase 1000 anos depois de Enoque, por pagãos, para adoração pagã. Meu Deus, eu já orei muito pedindo perdão a Deus por se deixar levar pelo paganismo. Símbolos do paganismo, não é? Tem muitas coisas, mas vamos nos ater aqui. Onde eu parei, irmãos? 6, né? Então, comeu com ela, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Claro, o véu de santidade caiu, a desobediência à sua palavra. Qual foi o pecado? O pecado foi a desobediência. Uma criança entende isso. Deus diz não coma, ela foi e comeu, e ela desobedeceu.
E fizeram para si, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Espírito Santo me tocou de lembrar isso. O pecado, esse pecado que foi cometido, ele continuou sendo pecado por toda a história. Isso. É o pecado de desobediência. Exato. Deus não abonou o pecado. Perfeito. Você vai ver lá em Esaú, o que foi que tirou o reino das mãos de Esaú? A desobediência. Saul, melhor dizendo, perdão. Saul. O profeta chega a ele e diz: obediência é melhor do que sacrifício. A Bíblia vai dizer que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. A Escritura, ela se amarra, ela se fecha e se encaixa uma coisa com a outra. Eu lembrei do irmão Jerônimo, né? Agora, lembrei de manhã, eles estão de viagem. É agora que eu me lembrei que eles avisaram, estariam de viagem um tempo e, portanto, estariam ausentes dos cultos. Não é que eles arrependeu, não. Mas o irmão Fernando perguntou aqui se estão arrependidos. Eu escrevi: eu estou arrependido do tempo que eu não dediquei a Deus, pelo tempo que eu estive enganado. Por isso eu estou arrependido. Mas estou agradecido que Deus me deu uma chance. Amém. De olhar para Cristo. Aleluia. Tremendo isso. Glória a Deus. Você está ouvindo pela internet, né? A nossa audiência caiu, né? Caiu bastante. É normal. Você se sinta privilegiado e agradecido por Deus te dar a chance de você ter os seus olhos abertos e ficar com a palavra. Agora, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e este disse-lhe: onde está? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Eu quero que você entenda bem essas palavras, entre comer e quando Deus quer se referir, quando o escritor do texto bíblico quer se referir à relação, é outra palavra. Deus disse a mulher, Adão disse: a mulher que tu me deste por companheiro, ela me deu da árvore e eu comi. É árvore. É árvore. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a serpente: me enganou e eu comi. Não é que a serpente comeu comigo. Você vai ver que a serpente não vai dizer eu comi. Mas Deus não pergunta nada para a serpente, porque a serpente não comeu nada. Ela só induziu. E aí Deus não pergunta nada para ela, só diz: olha, porque você fez isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ali a maldição caiu. A linhagem da serpente, a estrutura física da serpente foi alterada. Ponto. Mas ela, antes disso, ela não era um homem. Eu não sei como ela se parecia, mas não era homem. Ela era um animal. Certo? Amém. É o que nós lemos. E porém inimizade entre ti e a mulher. E aqui é a escritura amada por todos, né? Que defendem a semente da serpente. Porém inimizade, serpente, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ok? O que é semente? Aqui nós temos uma profecia dupla. Porque aqui, nesse versículo, ele já está falando de Cristo, que feriria a cabeça da serpente. Mas, na literalidade, quando você olha para o texto bíblico, a palavra semente realmente vem de sêmen, que realmente é uma semente física. Aí, tá vendo? Então, tem uma semente. Claro que tem, cidadão. Ou você acha que a serpente não se reproduziu?
Ou você acha que a linhagem da serpente acabou ali? A serpente continua se reproduzindo, de vez em quando você pisa em cima de uma aí. De vez em quando vai mexer no mato, está ali, prova que ela existe. Prova que ela teve uma semente. Prova que a sua genética foi para frente. Ela não acabou ali, Deus não destruiu a serpente ali. A única coisa é que ele mudou a forma física dela, mas ele diz, você vai ter uma semente, você vai continuar reproduzindo. E a sua semente, serpente, ou seja, a sua linhagem, os seus descendentes, vão ser inimigo da semente da mulher. É ou não é? Em qualquer mata que você entrar. Você não tem medo de aranha, você não tem... Até tem. Você pensa em todos os bichos, mas cobra... é uma coisa que dá agonia. O ser humano não tem vontade, um ser humano normal, que aí tem gente que gosta de matar bicho, né? Mas um ser humano normal, ele não tem vontade de sair matando tudo que é bicho. Mas a cobra sim. Você não pensa se ela é venenosa ou não. Se você vê uma cobra, você vai catar algum instrumento para matar aquela cobra. É ou não é? Há uma inimizade genética aí. E pise nela para você ver. Ela não vai te perguntar o que aconteceu, se foi por querer ou foi sem querer, ela vai te morder. Deus sentenciou isso. Vai ser assim a partir de agora. Os seus descendentes, serpente, vão ser inimigos dos descendentes da mulher. Agora, querer dizer que se Eva tivesse tido uma relação com a serpente e que o filho dessa relação foi Caim, esse filho não é filho de Eva também? Sim ou não? Sim. Caim não é filho de Eva? Isso todo mundo concorda. Então Caim é semente da mulher, meu amigo. Caim é linhagem da mulher também. Se ele fosse filho da serpente, ele seria de Eva também. Então dizer que é uma semente diferente, gente, não tem cabimento. Agora, quando você olha o texto, pura e simplesmente... Pela mensagem ele seria híbrido. Pela mensagem, aí que está. Pela mensagem ele seria um híbrido. Sendo um híbrido, não reproduz. Você vai ver mais à frente que ele foi para determinada terra, casou-se e teve filhos e filhas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Entendeu agora? Conseguiu entender? Há uma semente, sim. A serpente continuou se reproduzindo. A serpente continuou se reproduzindo, e está até aí aos dias de hoje. São inimigos do homem. O homem é inimigo dela. Aqui também há uma profecia sobre Cristo, pisando a cabeça dessa serpente. Se essa semente é literal... o que aconteceu com ela na arca? Porque na arca só tinham... Aí vem a mensagem, o Brando diz, olha, a hemoglobina está no macho. A semente só passa através do macho. Então, ok, na arca só entrou Noé e seus filhos, filhos de Noé. Não contaria suas esposas, porque afinal a genética está no macho. De duas uma, ou a esposa de Noé... teria relações fora do casamento, ou as esposas dos filhos de Noé, antes de entrar na arca. Isso é possível? Não, a Bíblia não diz isso. Então, se havia semente literal, isso morreu na arca. Não faz sentido ensinar semente literal de serpente. Aí eu já ouvi pregador dizer, não, mas depois da arca é espiritual. Eu falei, mas então tá fácil, né? Aí tá fácil. Mensagem Hebreus, falei isso de manhã, se não me engano. Perguntas e respostas sobre Hebreus, você lê. Eu acho que é o 27, 28, 29. A irmã Brana diz assim, que os filhos registrados na Bíblia, os filhos que a Bíblia registra de Adão e Eva são Caim, Abel e Sete. Em 1957. Ele não cria em semente da serpente em 57, ele foi começar a falar disso depois. Estão entendendo? Não foi mas ele veio revelar. Não, ele aprendeu muitas coisas e ensinou. Agora você está contra o irmão Brana? Não, gente. O que o irmão Brana é? Eu creio que ele é um ministro que foi usado por um dom da cura como quase nenhum outro. Foi um ministro que teve um ministério de cura. Como Davi Miranda teve no Brasil. Contei a história dele de manhã. Como Oral Roberts teve. Como Billy Graham teve. E muitos outros. Estou citando alguns, né? Mas ele é Jesus? Não, claro que não. Ele é homem. É essa desmistificação que nós aprendemos e estamos vivendo, né? Onde eu parei?
Vamos avançar um pouquinho? Eu vou avançar um pouquinho aqui, que aí vem as sentenças, né? Eu quis ler o 15 porque é bastante conhecido. Agora, ainda após o pecado, no versículo 20, chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Aí fala, tá vendo? Não fala que Adão é o pai de todos os viventes. Não fala aqui, mas se você abrir Atos, capítulo 17, versículo 26, vamos abrir? É que você toma o texto isolado, aí você não enxerga uma coisa que está tão óbvia e tão clara nas Escrituras. E de um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. De um só homem, toda a raça humana. Toda a raça humana, isso equivale a dizer que toda a raça humana é descendente de Adão. Porque através de Adão veio o pecado ao mundo. Toda a raça humana é descendente de Adão. Ponto. É o que o texto está dizendo. Simples, né? Luta contra isso é lutar contra a palavra. Agora lá no 22, então o Senhor Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda da sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Opa, então quer dizer que ele poderia comer da árvore da vida. E o que era a árvore da vida? Porque se a árvore da ciência era a mulher, que na verdade já vimos que não tinha como ser, porque a mulher nem tinha sido criada ainda quando ele plantou e fez brotar da terra a árvore da ciência. Mas se a árvore da ciência era a mulher, quem era a árvore da vida? Também brotou da terra. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Opa, tinha um caminho para chegar na árvore da vida. Ele preocupou, o homem não pode chegar até essa árvore. Aí você vai em Apocalipse 22, versículo 2... Você vai ver que essa árvore, ela não desapareceu. Você vai ver que essa árvore é literal e ela não desaparece. Porque lá em Apocalipse 22, cita ela de novo: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para saúde das nações. Então, com isso nós entendemos que há uma árvore da vida literal, que produz 12 frutos. Se o homem comesse desse fruto, ele não morreria mais. E as suas folhas, essa é uma árvore tão potente, cujas folhas são para a saúde das nações. É isso que está no texto. Como que é, pastor? Explica. Bom, aí você já está querendo demais, né? Eu posso fazer para você é mostrar o que o texto está dizendo. Você crê na Bíblia? Amém. Eu creio. Mas como é que foi? Eu não sei, eu não estava lá. Eu não vi. Mas descreva essa árvore. Como é que é o seu fruto? Aí para, né? Aí você está querendo que eu interprete. Eu não vou interpretar. É como está escrito. Ok. Vamos entender, capítulo 3 vai encerrar no versículo 24. Deus expulsando o homem, o pecado já tinha acontecido, a queda já tinha se dado. Agora o homem é posto para fora do jardim, eles já tinham recebido as maldições de Deus. Agora fora do jardim, inicia o capítulo 4 dizendo: conheceu. Não é mais a palavra comeu fruto, mas agora é conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a
Caim. Nas traduções mais atuais diz: Adão teve relações com ela e ela engravidou e teve Caim. Então, está claro, não está? Amém. Caim nasce de uma relação de Adão com Eva. Aí, alguém muito sábio me vem com a seguinte refutação: que conheceu está no passado, e por isso esse conheceu aconteceu antes da queda. Eu falei, gente, você não conhece muito pouco. Por quê? Primeiro, a Bíblia toda é escrita no passado. É tão simples isso. Moisés não viveu, ele não presenciou os fatos, ele não estava escrevendo os fatos na hora que acontecia. Ele estava vivendo centenas de anos depois e narrando o que ele tinha visto, Deus tinha dado a ele por visão, por revelação, e ele narrando esses fatos que já tinham acontecido no passado. É claro que todo o livro de Gênesis está escrito no passado. Se for assim, então, veja, o versículo 3, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe é passado também, então vou dizer que isso também aconteceu antes da queda? Sendo antes mesmo de Caim nascer? Veja que ignorância, que falta de conhecimento até da língua portuguesa. É claro que está no passado. Todo Gênesis, antes mesmo, lá no começo, no princípio, criou Deus o céu e a terra. É passado. Que Moisés está contando uma história que já aconteceu. Simples, não é? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Há outras traduções que dizem que houve um outro conhecimento, portanto, não há prova bíblica que eles são gêmeos. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor. Mas eu não vou entrar nisso. É gêmeo, não é gêmeo, não importa. Né? Verdade, não é? É gêmeo, não é gêmeo, isso não importa. O que importa é que aqui a Bíblia está dizendo que Caim é filho de Adão. Ponto. E Caim foi pastor, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. O irmão que fez a pergunta, eu já vou responder, irmão. Essa pergunta é muito boa e já está anotada aqui. Você espera um pouquinho aí, já vai ter a resposta. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que te descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Espera aí, gente. Se Caim é linhagem da serpente amaldiçoada, se aqui ele já tinha maldição sobre ele, por que Deus está dizendo: olha, se você tivesse feito bem, não tinha aceitação para você? Não. Então Deus está dizendo que se Caim tivesse feito certo, ele seria aceito. Mas ele não foi aceito porque ele não fez certo. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo e ele te dominarás. Vocês estão entendendo esse texto? E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, ou seja, depois que você fez isso, a partir de, agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A maldição de Caim não vem antes do homicídio. A maldição de Caim vem após o homicídio. Mas Deus fala, a Bíblia fala, filhos de Deus e filhos do diabo. Fala assim. Vamos para 1 João, capítulo 3. Vamos ler do 6 para pegar o contexto.
Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, por quê? Porque a sua semente permanece nele. O que é a semente de Deus? É a palavra. E ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Viu como que é simples? Não precisa torcer texto, não? Por que Caim é chamado de filho do maligno? Que era do maligno? Porque ele não praticou a justiça. Deus o repreendeu. E ainda assim, ele não amou seu irmão a ponto de matá-lo. Por isso ele é chamado do maligno. É simples. Os filhos de Deus, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Por quê? Matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Seu irmão era justo, ele não. Não praticou a justiça. Ele foi e matou seu irmão. Ele não amou seu irmão, portanto ele o matou. Ele não praticou a justiça e não amou seu irmão, por isso ele é do maligno. Não é uma semente literal. Estão entendendo? A gente não pode torcer o texto. Vamos lá. Genealogia. Irmão, eu posso citar o seu nome? O irmão fez a pergunta pública aí, não é? Um grande abraço, irmão Elias, Deus te abençoe. O irmão está entendendo que nós estamos em guerra, não é? É uma explanação bíblica. Por que Caim não está na genealogia de Adão? Se Caim é filho, tinha que estar na genealogia de Adão, mesmo ele matando Abel, continua sendo filho. Ok, isso é fácil demais. Bom, Fernando, vem cá. Vamos ler aqui primeiro. O irmão está se baseando em Judas, capítulo 1, versículo 14. Desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Gênesis 5 diz assim: esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, chamou seu nome Sete. E os dias de Adão, depois que gerou Sete, foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos esses filhos e filhas, ele não está na genealogia, ele não descreveu o nome. Ele não descreveu o nome de todos os filhos de Adão, ele só descreveu 7. Mas Caim era o primogênito. Bom, gente, isso é tão simples. É só nós olharmos na Bíblia. Você vai ver que havia um homem que era primogênito, o nome dele era Esaú. Ele perdeu a sua primogenitura para Jacó. Ele vendeu a primogenitura para Jacó. Você vai ver um homem que Deus, o próprio profeta, o ungiu para ser rei em Israel. E por causa de sua desobediência, Deus tirou a primogenitura dele. Deus tirou o reino dele e colocou sobre Davi. Você vai ver Israel sendo o primogênito, e por rejeitar o Messias, Deus tira essa primogenitura e passa para os gentios. Estão entendendo? Continua sendo filho, mas não tem a primogenitura. Ele continua sendo filho, mas ele está aqui como filhos e filhas. Ele perdeu a primogenitura por causa da desobediência, por causa do pecado. Esses tipos estão repletos na Bíblia toda. Isso é tão simples. Mas quanto a Judas 1,14, irmão, o sétimo depois de Adão, também é muito simples. A minha filha está ali, a Rebeca, sentadinha, né? Se eu fosse listar os meus filhos, no dia que ela casar, vai ter filhos. Se for listar a geração dos futuros filhos dela, a linhagem dos filhos dela, vai passar por ela. Vai citar eles, ela e futuro esposo
que se Deus quiser vai demorar bastante. E vai citar o meu nome, e vai citar o nome do meu pai, vai citar o nome do meu avô, do meu bisavô, mas vai ignorar o irmão Fernando. Mas ele é meu irmão, não é? Mas ele não está na minha linhagem. Por isso que Enoque é o 7º depois de Adão, porque Enoque vem da linhagem de Sete e não da linhagem de Caim. Se você vai contar da linhagem de Sete, ele é o 7º, Enoque é o 7º. Porque ele não vem da linhagem de Caim, ele é filho de Sete. Você compreendeu isso? É tão simples, não é? É tão óbvio. Eu espero que isso tenha ficado claro, não é? Porque se não ficou, a gente pode conversar também depois aí no privado, né? Que eu acho que com mais tempo a gente consegue conversar. Deixa eu colocar aqui, coloca o contato ali. Outro exemplo é que quando fala da genealogia de Jesus, ele vai e mostra Judá, os filhos de Jacó, não mostra os filhos. Ah, exato. Se você for pegar a genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá. Judá gerou a Pérez e assim vai até chegar em Jesus. Mas Jacó teve 12 filhos, por que só citou Judá? Porque não interessava os outros aqui, a genealogia de Jesus. Jesus vem da linhagem de Judá. É simples, não é? É muito simples. A gente precisa ler o texto bíblico como ele está escrito. Como ele está escrito. Eu concluí aqui, irmão? Eu acredito que sim, né? A maldição de Caim vem após o homicídio. Quando ele comete aquele crime, Deus diz, a partir de agora você é maldito. Você perdeu, ele perde todo o seu direito de primogenitura. Ele é amaldiçoado. Deus coloca sobre ele uma marca para que ninguém o mate, porque a maldição estaria sobre ele. Agora não vem perguntar para mim a marca de Caim também, porque você está querendo saber demais. Não vem querer saber da esposa de Caim. Ah, quem foi a mulher de Caim? Olha, gente, tem muita gente quebrando cabeça para saber disso. Isso não vai te levar para a salvação. Até mesmo a semente da serpente. Você crê ou não crê, não te dá salvação e não te tira a salvação. Entenda isso. Isso não é ponto de salvação. Isso é que você precisa compreender. O que é que você... Há alguns pontos que são imprescindíveis para a tua salvação. E o maior deles é entender que o que é suficiente para isso, para a salvação. É o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. É você entender que nós todos somos pecadores. E estávamos afastados de Deus. Mas o sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço para que nós fôssemos salvos. A salvação é pela graça, por meio da fé. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso é vital. Você não crê nisso, a sua vida eterna está em jogo. Agora, a semente da serpente não é ponto de salvação, então pare de se estressar com isso. Pare de querer fazer os outros entender, crer uma coisa que a Bíblia não diz, sendo que isso nem interfere na salvação. Nós estamos estudando, né, esses pontos, porque são pontos que para nós nos agarramos a eles por muito tempo, baseando na mensagem. Agora nós estamos olhando para ele conforme o texto bíblico nos ensina. Aconselho a ouvir a mensagem de hoje de manhã, quem não ouviu, quem não participou, não é? Assista a mensagem de hoje de manhã, que eu creio que vai te esclarecer bastante, não é? Sobre esse assunto, sobre o 7º anjo, o que acontece antes do 7º anjo tocar a sua trombeta, o que acontece depois, quando é que esse 7º anjo toca a trombeta, e aí você vai entender que tem muita coisa tremenda nessa palavra. Desbloqueie a sua mente para receber a palavra. Amém. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Pode orar ao Senhor e falar, Senhor, eu não quero ser enganado, não me deixe cair no engano, no erro. Coloca diante de Deus, seja sincero, e Deus vai cuidar de você. Amém. Amado Deus, nós agradecemos a Ti por tudo. Agora nós iremos à comunhão, Senhor. Nós pedimos o perdão de nossos pecados. Tua graça sobre cada um de nós. Rogamos, Pai, a cura ao enfermo nesta hora. Amém. A libertação ao oprimido.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.